correr aqui, o pessoal que está em casa já está chegando aí, graças a Deus. Nós estamos agora com o sistema de ditado, né? A gente vai hoje entender um pouquinho. Ditado que eu falo são as palavras que podem preencher a apostila preenchível. Nós vamos conhecer um pouquinho hoje a extensão e a influência do cristianismo no primeiro século, segundo século e séculos adjacentes, né? Também a gente vai dar uma aproximada aí já de uma crise do catolicismo e já o começo de uma ideia mais atentada para os princípios teológicos. Nós vamos também continuar vendo mais alguma coisa sobre os pais apostólicos, os pais teólogos, os pais apologistas. Então, vamos caminhar aqui nessa jornada. Bem-vindo a todos aí, Deus abençoe, que seja uma grande noite. Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos então aqui ao nosso ditado. Vamos, agora tem ditado aqui na MRV, cara. Isso é bênção. Olha, uma dica que a Luciane deu aí. Quem está em casa, quiser ver pela tela, está aí já as palavras, mas eu vou escrever aqui no quadro também para a gente adiantar, tá bom? Vamos lá. Força, alvo, liderava. Força. Opa. Eita, agora ficou feio o negócio. Meu Deus do céu. Força, alvo. Força, alvo, liderava. Força, alvo, liderava. Pregadores, bárbaros, semente. Pregadores, bárbaros, semente. Sementes ou semente? Evangelho, força, experiência. Obrigado, Lu. Evangelho, força, experiência. Pessoas. Igreja. Sociedade iniciada. Cristianismo. Ok. Muito bem. Aí, força, alvo, liderava. Pregadores, bárbaros, sementes. Evangelho, força, experiência. Pessoas. É o ditado MRV, meu filho. Aqui é ditado agora. Vamos falar todo mundo junto aí? Inclusive, eu estou em casa também. Pode falar com a gente aí que estou em casa. Não precisa abrir o áudio, não. Pode falar aí com o áudio fechado para nós. Mas na sua casa, vamos você falar para você participar do momento. Vamos lá, todo mundo? Força, alvo, liderava, pregadores, bárbaros, sementes, evangelho, força, experiência, pessoas, igreja, sociedade, iniciada, cristianismo. Todo mundo em casa pegou? Está faltando um. Sociedade, pioneiras. Tem um pioneiras aí. Depois de sociedade. Depois de sociedade tem pioneiras. Pioneiras, ok? Vamos ao texto. Se alguém tiver com dificuldade aí, manda um chat que a Luciane responde ali. A força do Espírito Santo impulsionou o desempenho da igreja. Muitos locais de pontos longínquos foram alvos das boas novas de Jesus. Por exemplo, na Gália, atual França, Irineu liderava uma massiva evangelização. Há indícios históricos de pregadores por toda a parte da Mesopotâmia, com extensão à Índia, até mesmo povos de difícil acesso, como era o caso dos bárbaros, germanos, godos, epicos, foram alvo do amor de Cristo, da cruz. É só um ponto aí. Os bárbaros também não existia,
os bárbaros e os celtas têm a mesma ideia. Os celtas eram vários povos. Os celtas não tinha um povo só celta. Era os anglos, os saxões, eram os jutos, eram os bretões, eram assim. Então, os bárbaros também para Roma, todo mundo que morava fora de Roma, entendeu? Era chamado de bárbaro. Então, ele é mais abrangente. Tanto bárbaros como celtas são mais abrangentes, ok? Mesmo a semente germinando, só depois havendo a ceifa, o evangelho foi se espalhando sob força da mão de Deus. Os cristãos, seguros de sua fé e experiência, cada vez mais mantinham sua vida cristã, mesmo sendo alvo de zombarias e perseguições por parte das populações. Aos poucos, o evangelho foi atingindo pessoas de maior nível social. Assim, a igreja começa a se estabelecer também na alta sociedade. Logo, registra-se uma das pioneiras escolas de teologia em Alexandria. Vai cair na prova, estou avisando. Em Alexandria. Esta escola foi iniciada por Panteno. Para as irmãs lembradas, para responder a resposta da pergunta, lembra do Pantene, que é aquele shampoo? O rapaz aqui é o Panteno. Ele era um filósofo estoico, mas se converteu ao cristianismo. Veja bem, o que Deus fez com o movimento da igreja, eu quero que vocês se localizem onde estava o povo cristão. Hoje em dia, quando você começa a pregar na praça, na rua, no local, todo mundo conhece a igreja, já ouviu falar, cristianismo, meu Deus do céu. Mas imagina uma coisa nova, que ninguém sabia o que era. Se põe no lugar deles. Se coloca no lugar daquele pessoal, chega assim, atenção, pessoal dessa região, está anunciando Cristo, o Filho. É o quê? Você fala hoje de Cristo na rua, a turma já faz a coligação, mas se coloca no lugar deles, como é que é? Entendeu? Quando eu fiz o meu mestrado de liderança de igreja nos Estados Unidos, uma tarefa que foi dada de mestrado, era sair no domingo de manhã, apaisando, sem terno, sem nada. Você era um pecador, você é um cara assim, não conhece Deus, não conhece Jesus. Você escolheu uma igreja aleatória e você se sentir, como é que se sente? É isso aí. É a mesma coisa dos anos 70 dos cadeirantes, que ninguém sabe o que o cadeirante passa. Aí começaram a fazer leis de rampa, o cara subir, ir no banheiro, como é que ele ia? Não sai de casa, não tem carro adequado, não tem ônibus para subir. E imagine, só sabe quem está na pele, quem sabe, está vendo. Então, assim, eu cheguei numa igreja, tinha 2 leões de chácara na porta, em pé, já me espantou. O cara com os cachazão assim, no ternão, assim, bem... Meu Deus do céu. Eu falei, isso acontece na minha igreja. Olha, eu, do lado de cá, eu estou vendo agora do lado de cá, porque é muito fácil quando você está familiarizado com o pessoal da igreja ali. É outra coisa. Mas, eu cheguei os caras, bom dia, morning. Eu falei, eu falei assim, morning, sir. Eu falei, morning, I'm looking for the service. Ok, the service. Você vai pela porta lateral, aí tem uma porta. Eu entrei, quando eu entrei, tinha 100 pessoas que eu nunca vi na minha vida. Aí sentei assim, o cara, eu fiquei lá sentado, não me deram no inário, não me deram nada. O cara pregou uma mensagem, nada a ver com a pessoa que está ali pela primeira vez. Eu saí de lá arrasado. Falei, gente, essa igreja que nós temos. O pecador vem para cá, ele sente um peixe fora d'água. Nós não temos preparo para receber os pecadores. Igual eu te falei, pastor Pedro, lá no Brasil, que o cara fez aquela reunião de oração para o vestibular, chamou na cidade todo mundo que ia fazer vestibular, os jovens, para ir lá na igreja, lotou, deu uns 1000 jovens na igreja lá. No outro dia, o presbitério se reuniu para dizer para aquele irmão que ele fez errado, que tinha um bocado de moça com saia, com roupa desviada na igreja, com brinco, com calça comprida e não sei o quê. E o cara falou, mas gente, a igreja é para eles. A igreja é para eles. Eles têm que entrar aqui. Meu Deus do céu. É isso. Então, se coloca no lugar deles, no começo do cristianismo. Não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Vamos ao segundo ditado. O que é filósofo histórico? O estoicismo. Estoico significa corredor. Era um local que tinha na Grécia para bater papo. O cara acordava de manhã e falava assim, o céu é quadrado. Ele ia para lá discutir. Gente, o céu é quadrado. Alguém contesta? Eu contesto. Aí começava. Era o estoico. O estoicismo virou depois uma religião.
tipo, né, uma filosofia assim, um pouco mais religiosa. Nós vamos tratar dela ainda, a gente vai pegar a fundo ainda, ok? Vamos então para o segundo ditado. Vamos lá, tempo... Oh, o Darcy não veio mais? Eu fiquei sem o meu auxiliar de limpeza de quadro. Vamos lá. Tempo, compromisso, força. Tempo, compromisso, tempo, compromisso, força, bíblica, específica, portanto. Bíblica, específica, portanto. Tem um áudio aberto aí. Portanto, alguém está mastigando batatinha frita. E alguém que está desligado, hein? Não está aparecendo aqui na... Vamos lá. Bíblica, específica, portanto. Iniciativa, séculos descobertos. Iniciativas é a próxima. Iniciativa, ok? Agora vem séculos, descobertos, é quase Aldoberto, descobertos. E o Miguel, rapaz, Miguel quinta-feira. Quem é mineiro, Miguel? Falou eu. Eu fiquei rindo a semana inteira, cara, com esse negócio. Eu falei do queijo no culto. Descoberto, obras musicais, ideia, literatura. Ideia, literatura. Aconteceu o quê? Ó, tempo, compromisso, força bíblica, específica, portanto, iniciativa, séculos, descobertos, obras musicais, ideia, literatura, século, coleção, literatura, século, coleção, problema, crescimento. Isso aqui é muito bom porque o aluno trabalha em classe, meu. A turma estava só sentada ouvindo. Agora escreve, participa, lê a palavra. Crescimento, esmorecer. Começou o relaxamento. Relaxamento. Ok, vamos conferir. Em casa você fala também, sem usar o microfone para nós aqui, só aí, deixando mudo mesmo, mas fala em casa. Vamos lá? 1, 2, 3. Tempo, compromisso, força, bíblica, específica, portanto, iniciativa, séculos, descobertos, obras musicais, ideia, literatura, século, coleção, problema, crescimento, esmorecer, começou, relaxamento. Obrigado, Lu, por ler comigo, viu? Era para todos. Mas na próxima, nós vamos ler juntos aí. Vamos ao texto. Com o passar do tempo, a escola de Alexandria, vai cair na prova, embora mantivesse seu compromisso cristão, porém, por força de cultura local, tornou-se mais alegórica que bíblica. Assim,
No terceiro século surge a escola de Antioquia, vai cair na prova. E esta foi específica a se ocupar com a exegese bíblica. Então, presta bem atenção, a diferença entre Alexandria e Antioquia, a Alexandria começou com teologia, tudo sério, depois ficou mais alegórico, ou seja, como era um centro de cultura grega, embora fosse no Egito, mas a influência grega era muito forte, ela relaxou um pouco. Mas aí a de Antioquia ela veio e ficou mais na exegese bíblica. Foi, portanto, o presbítero Luciano de Samosata, 312, que teve essa iniciativa. O Panteno foi lá da Alexandria, né? O Luciano da Antioquia. Então, vai vendo que pode cair na prova isso. Embora sejam remotos, mas a sombra da inologia dos primeiros séculos nos deixa ideias. Um ponto aqui. Qual a diferença entre inologia e inódia? São duas palavras pertencentes ao vocabulário musical. Vamos lá. Nós temos na história da igreja a inologia, né? Inologia, e a outra palavra chama-se inódia. Inódia. Inologia é a linha musical que se desenvolve, tanto de peça como de letras. Inódia é coleção de peças musicais. Você tem na sua casa dois, três inádias diferentes. Você tem um salmozinho, você tem a cristã, canto cristã, você tem uma inódia. Então, inódias são coleções. Inologia, a linha da música, ok? Pode ter, por exemplo, os grandes compositores cristãos, a partir da Idade Média, né, começaram a escrever, como o senhor Sebastian Bach, ele criou uma inódia, mas a coleção entre eles criou uma inologia. A coleção entre eles virou uma inódia. MRV também é cultura. Vamos lá? Em alguns papiros descobertos, foram identificados pequenas obras ou pequenos trechos musicais, inclusive alguns deles com uma ideia de notação. Presta atenção aí. Como é o caso do canto Phosphilauron e da obra Doxa en Upstois Theos, que trazem em sua literatura a expressão nossa glória, nosso glória em excelso Deus. Ainda no século II já havia uma coleção de odes de Salomão compilada com cânticos gnósticos. Aí, no caso, você tem uma inódia. Presta atenção, a notação musical ela vai ela vai remontar ao tempo fenício. Algumas dicas que soavam como se fossem musicais. Quem vai, de fato, escrever algumas linhas mais lógicas vai ser o Papa Gregório Magno. Só que ele escrevia só para ele e para quem ele ensinava. Quem teve a grande sacada de fazer a escritura da música foi chamado Guido d'Arezzo. Ele é do primeiro milênio do século, né? Ele nasceu de mil e pouco. Ele pegou uma oração de João Batista, o começo da oração, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, dali tirou as notas, né? É uma oração, aquele Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, é o início, é uma oração de João Batista, e ele pega o começo da frase e tira só as duas letras e faz ali as notas musicais. Ele começa a escrever a notação. Então, ele faz um risquinho e pensa, e põe a bolinha lá em cima, embaixo, mais um pouquinho. Demorou mais, depois um pontinho. Ele foi criando essa linguagem. Aí todo mundo começava a ler, e ele é no caso de D'Arezzo, né? É o Guido de D'Arezzo. Então, por isso que você vê as peças musicais, por exemplo, eu assisti na Europa o Guarani em nada, cara, que loucura. O Guarani em ópera italiana. O Guarani, cara, é estádiozinho do Brasil. Mas porque é musical, é feito em italiano em homenagem ao Guido d'Arezzo. Por isso que você vê, a linguagem musical é italiana, meso andante, né? Andante, isso, pianissimo, né? Escala. A linguagem musical é toda italiana e as óperas italianas em homenagem ao Guido d'Arezzo. Exatamente. A igreja vai começar a desenvolver esse fato musical. Mas eu vou voltar aqui, ainda uma coisa aqui ainda. Vamos lá. É atonal. O canto gregoriano, ele é atonal. Ele não tem tom, né? Por isso que quando entrou a polifonia, acharam que era pecado. Porque era alegoria demais, era muita fantasia para a igreja. Aí mas esse é outro dado. Vamos lá. Vamos continuar aqui.
Ainda que no século II já havia uma coleção de, já falei, né? Crescimento gnóstico. Surge um problema no início do terceiro século, pois, com o crescimento massivo dos cristãos, os governos acirraram a perseguição, e esta represália fez esmorecer a fé de muitos, mas a igreja continuou com o crescimento numérico, começou a haver um certo relaxamento por causa da perseguição. A música fez parte, né, da igreja, mesmo que ela fosse um pouco reprimida. Quero que os senhores lembrem que na última ceia não teve instrumento musical, foi um canto a capela. Só que nós temos o apóstolo escrevendo que no céu havia harpas, que no céu havia vozes, havia contracantos, e isso trouxe para a igreja uma certa crise, porque para a igreja primitiva, os cânticos com instrumentos de usando de vozes remontavam ao tempo de Roma e aos seus carnavais de conquistas. Eles não queriam que a igreja se sentisse como se fosse algo parecido com Roma. Daí o porquê o canto só a capela. E isso, com o tempo, vai crescer, porque no quarto século, quando as nações chegam debaixo do cristianismo constantino, então as influências chegam e acaba por estourar na Idade Média um verdadeiro show, né? Onde as capelas, os corais faziam shows demais. Aí veio a Reforma Protestante e cortou isso, voltou para o órgão e voltou para o coral, como a gente viu no Brasil nos anos 50 e 60, era muito comum nas igrejas com órgão, um piano, e era pecado tocar. Eu fui disciplinado porque eu toquei guitarra na igreja. Eu tinha 16 anos, 17, fui tocar guitarra, o pastor me colocou no gancho. Mas isso é outra história. Portanto, é que a igreja ela passou também por essa questão musical, né? E isso fez com que o evangelho fosse mais divulgado naquela época também. Vamos mais um ditadinho para a gente movimentar um pouquinho aí, glória a Deus. Vamos lá. Soldado converter. Soldado converter. Vai entrar aqui uma questão muito interessante agora. Vocês estão conhecendo a história da igreja por dentro, você conhecer por fora. Nós estamos entrando nos corredores da história da igreja. Entende? São detalhes que você não entende, ou não tinha em mãos, né? Converter. Qual é a próxima, Silene? Radicalmente. Discípulo. Documento. Os de casa conseguem ver o quadro aqui? Mais ou menos? Consegue? Documentos. Documento. Profissões. Divulgar. Deixa eu apagar aqui primeiro. Divulgar. Convertido. Matar. Tornando. Ritual. Peraí, de onde tem para escrever? Tornando. Conta 5. Porque o Márcio faz tempo que não escreve em português e está meio perdido. Tornando. Ritual? Ritual. Ritual forçado. Acabou? Muito bem. Vamos conferir todo mundo? 1, 2, 3, vamos lá? Soldado, converter, radicalmente, discípulo, documento, profissões, divulgar, convertido, matar, tornando, ritual forçado. Vamos ao texto. No documento Apologeticum, Tertuliano menciona, sem preocupação, a questão de ser soldado e ser cristão. Isso foi uma crise que ele enfrentou no começo lá. Tá? No entanto, ao se converter ao montanismo, um movimento iniciado por Montano,
muda de ideia e radicalmente advoga para que um cristão não seja soldado e que um discípulo não deve empunhar uma arma. Surge um documento chamado Tradição Apostólica, escrito pelo patrístico Hipólito, onde lista as profissões que os cristãos não deveriam ter, tais como soldado, sacerdote de ídolos e magistrado. Também fez-se divulgar uma cultura em que militar convertido não deveria matar ninguém. O soldado que desejasse se converter não pode mais matar, nem fazer juramentos. No entanto, essas filosofias desapareceram na medida em que o império vai se tornando cristão. Está vendo aí, gente? Cria-se na época um ritual para a purificação de um soldado cristão que tivesse sido forçado a matar. Olha como é que chegou essa questão. Então, é uma crise existencial. Quando falo existencial, é um comportamento ligado a um momento na história, por isso que é existencial, né? Que aconteceu naquele dia, naquela época, porque havia essa questão do amor muito florido no coração dos irmãos, a igreja a apostólica, a igreja que amava, que abraçava, que acolhia, mas agora tinha que empunhar armas. Então, essa crise aconteceu dentro do cristianismo. Agora, vamos achar aqui interessante que eles tinham uma ideia de não matar, mas com o tempo vai surgindo a ideia da autodefesa, da legítima defesa, só que isso é uma questão mais social de época, não é? A igreja em si foi isso aqui, né? Teve até documentos pedindo para não fazer isso, para não se envolver. Alguns irmãos morriam porque não queriam ir para a guerra, era tido como desertor e eram executados por causa disso aí. Depois surgiu uma ideia de que alguém que se ser desertor porque não matava, estava chegando à morte, era um tipo de suicídio meio que forçado. Então, olha só, acabou que quando o império vai crescendo e vai abarcando todo mundo, a pessoa já vem nascendo dentro daquele império já com vistas para a guerra, porque tudo era guerra. Rapaz, tudo era guerra. A guerra era um mecanismo naquela época, né? E aí vai aparecer também aqui um ritual para purificar o soldado que matou. Então, tipo assim, estamos no culto domingo à noite aí, chegar um soldado, vamos falar aqui, vamos dar um banheiro aqui, porque ele matou um cara de semana. Vamos dizer... Quer dizer, fica um negócio meio estranho, porque quem perdoa é Jesus, é o sangue dele, não é um banho ritual que isso vai fazer. Então, a igreja começa a ter essas crises existenciais. Uma coisa interessante sobre ritual, eu acho que eu falei numa aula passada aí, o ritual, ele é o abrangente, o rito é o que se faz dentro do ritual. Santa Ceia é ritual, mas na nossa igreja a gente entrega o pão na mão da pessoa. Outra igreja, a pessoa vem buscar o pão na frente. São ritos diferentes. Então, os ritos, eles são a parte menor de um ritual. Tá pegando? Essa é a básica diferença aí. Amém? Alguma pergunta, gente? Vamos seguir? Glória a Deus. Hã? Agora vem a prova. Vamos ler esse texto aqui agora, né? Vamos na prova. Vamos para o ditado. Todo mundo escrevendo aí, vamos trabalhar? Concílios. Concílios. Concílios, de conciliar. Concílios. Eclesiástica. Eclesiásticas? É singular. Eclesiástica. Eclesiástica. Próxima palavra. Templos. Concílios, eclesiástica, templos. Próxima palavra, edificados. Edificado. Singular? Ok? Considerado. 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 Antigo. Considerado antigo. Antigo. Ok. Identificado. Identificado. Como? Paredes. Identificado. Paredes. Ok? Híbricas. Bíblicas. Bíblicas. Pinturas. Ok?
Pinturas. Período. Acabou? Desenvolveu. Ah, tem mais duas. Desenvolveu. Influência. Desenvolveu. Influência. Ô, Lucilene, indo ao Brasil, traz pelo menos uns 4 pincéis daqueles que é bem grosso aqui, sabe? Aqui não tem, não achei aqui. Ok? Vamos ao ditado, todo mundo junto aí? No 3, 1, 2, 3. Concílios, eclesiástica, templos, edificando, considerado, antigo, identificado, paredes, bíblicas, pinturas, período, desenvolveu, influência. Vamos ao texto. Os primeiros concílios foram dando base à estrutura eclesiástica, ainda no segundo e terceiro século. Mesmo antes do Constantino arrefecer a perseguição, em 250, um dos primeiros templos cristãos que foi construído foi o caso da Casa-Igreja, de Dura Europos, edificado às margens do Eufrates. Eu tentei ir lá, mas a ONU não deixou de novo. Eu tenho uns amigos que a gente vai falar, e a gente tenta passar, não consegue as barreiras, sabe? É difícil. Porque é o deserto e fica perto do Islã, né? Daquele pessoal. Até hoje na igreja? Ah, tá lá, então. Eu parei o carro e filmei na direção, dei uma explicação. Eu estava lá todo de chapéu, de tudo, de bolso, para chegar lá com bota. É um rali, viu? Eu passei um dia dentro do sarcófago lá dos caras lá como é que é aquele lugar lá? Anabateus, lá em Petra. Peguei um vírus bravo na época lá, misericórdia. Considerado como assim como o mais antigo edifício de culto cristão, já identificado que se conhece. Tá vendo aí, ó? O templo mais antigo, né? Veja bem, esse templo aqui, ele tem uma característica de agremiação. O da Helena, que começa com os templos em Jerusalém, né? Já tinha um pensamento mais grego. Por causa do Deus, nosso Deus tem que ter um templo também, igual os deuses gregos têm. Esse aqui não. Um dia, se Deus quiser, eu quero ir 4 lugares no mundo que eu não fui ainda, para fechar, né? Machu Picchu, não fui ainda, eu vou. A Ilha de Páscoa, no Chile, cheguei perto, fui na Patagônia, não consegui chegar lá. Esse lugar aí, né? E agora o Udibari, que é o local onde ficava o Éden. Então, eu estou com 56 e vou morrer só com 102 anos, dá tempo ainda. É verdade, eu vou morrer em 60, quase 70, 2070. Vamos lá. O mais antigo edifício cristão edificado se conhece. A identificação que se deu, porque nas paredes foram encontrados registros feitos com arfrescos, insinuando passagens bíblicas, com temas bíblicos. Em outros locais de igual importância, como no caso das catacumbas, há pinturas que datam do terceiro século. É nesse período que a iconografia cristã, olha que interessante isso, começa a adquirir seu lugar na historicidade. A igreja desenvolveu uma identidade através das primeiras reuniões de presbíteros líderes de ampla influência. Ponto importante aqui, pessoal. Antes de a gente ficar preocupado com as imagens de escultura católica e tal, tem que entender o seguinte, a iconografia, nesse ponto aqui, ela era saudável, porque ela tinha registro da igreja. Era história contada através... Antigamente, a casa de alguém, você não precisava, não tinha cartão business, como tem hoje. Você conhecia a pessoa pela cor da casa, da janela, quem ela era e que nível que ela tinha na sociedade. O barão, o duque, sei que mais. A cor da janela, a cor da casa, o tipo do portão, o tipo do alpendre, dizia mais ou menos quem era a pessoa. A igreja, ela deixou registros, né? Uma das primeiras iconografias da igreja foi o desenho do peixe, que é o ictus, né? Mas aí, ó, o próprio Jesus lançou um logo. O cara é até bom de marketing, né? Porque em todo mundo você faz isso aqui, ó. Não é um logotipo? A cruz é um logotipo, é um dos mais antigos, se não for, né? Que existe. Então, veja bem, a igreja precisava disso aqui para ela também contar a sua história. Nessa pegada, vieram depois os bizantinos. Com a queda de Roma, Bizâncio subiu, e a igreja bizantina era conhecida pelos os mosaicos que ela fazia, que até hoje no mundo é vendido. Lá em Israel você compra muito lá, né? Lá em Israel. O pessoal enfeita a casa com isso aí. Bizâncio está relacionada a Constantinopla.
É, Constantinopla. Exatamente. Porque Roma caiu, o Império Romano em 76. 476. Bizâncio começou em 324, mas depois, quando Roma cai, ele continua, porque era o Licínio, né, que era o governo, aquela Roma oriental. Ele continua, agora unindo o bélico e a fé. Eles são bélicos e são cristãos, né? Eles vão ficar até 1453, quando chega os turcos otomanos, que derrubam Constantinopla, e vai ser, então, agora, começa até a nova era, que é a era moderna. Pastor, desculpa, tem uma época que a igreja certa, a igreja foi na França? Sim. A Igreja Romana teve em 1304, 1303, até 1367, teve um período tríplice, quando o rei Felipe ele prendeu Bonifácio VIII e mandou matar, quer dizer, mas assim, o pessoal não afirma muito isso, mas foi mesmo, né? E aí ele pegou, e os papas que vieram depois, que foi os 6 papas depois, ficaram com medo de ir para Roma. Aí tiveram residência lá em Avion. O que acontece é que um bispo se dispôs com o Filipe, eles brigaram, e o Papa foi em defesa do bispo, e ele que fez ofensas ao Filipe. O Filipe começou a falar contra ele, e aí começou a briga do rei Filipe da França, né, com o Bonifácio VIII. O que aconteceu? Foi isso aí, o rapto do Papa. Aí a Cúria Romana elegeu um Papa em Roma, só que os cardeais franceses, que eram muito fortes na época, não aceitou a nomeação. Com isso, iniciou-se uma crise, e aí, em Constância, também se levantou um outro Papa. Aí chegou uma época que tinha 3 papas reinando no mundo. A igreja enfraqueceu, quando ela balançou as pernas, começou a reforma. Deixa eu terminar de explicar isso aqui, acho que é isso aqui mesmo, né? Ok? Assim, da relação à iconografia. Nas catacumbas, eu estive lá também, algumas delas, em Roma, dá para se contar muita história da igreja pelos desenhos também ali. O sistema de desenho não é de agora, né? Aqueles desenhos rupestres que são feitos em cavernas, né? Na idade da antiga, né? Antes até, né? Da pré-história já tinha. O cara caçando, aquele negócio todo. Então já era... A igreja usou isso aqui como base para tentar diversificar o evangelho. A secretária vai aplicar a prova.